Irmãos, irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o chamado de Jesus continua. Ele é claro, ele é transparente, ele não ilude. Coloca as barreiras normais que a gente encontra por ser um evangelizador. Às vezes a presença da gente incomoda sem a gente falar nada. Imagine falando. Imagine instruindo as pessoas. Imagine você ajudando as pessoas a não permitir ser submissas, por exemplo. Abrir a mente faz com que incomode, porque a realidade daquela pessoa vai mudar e aquele que não muda faz resistência, às vezes dentro de casa, no trabalho e assim por diante. Mas Jesus alerta para algo mais grave ainda. Os cristãos no ano 85, primeiro século até o segundo século principalmente, foram muito perseguidos e muitos foram mortos. Então Jesus está colocando como é que pai vai entregar filho, toda essa relação de família, ela passa para o segundo plano por causa do Evangelho. Por quê? Entenda, dentro de uma família você tem judeu, agora você tem gente que veio do paganismo, você tem pessoas que são seguidoras de Jesus e tem pessoas que estão a serviço do Império Romano. O império que persegue, e de repente se eu tenho um membro da família que está ali como soldado, como membro do império, realmente aconteceu isso aqui. E às vezes você poderia ver um membro da tua família sendo preso pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser um seguidor de Jesus. Hoje isso continua acontecendo em muitos lugares do mundo, mas dentro da nossa realidade também, não mais por causa do império, mas infelizmente por causa da diversidade de credos, de religiões e de igrejas que a gente tem. A gente poderia pensar, quanto mais expressões religiosas tem dentro da minha casa, ou seja, se eu tenho um católico, se eu tenho alguém, um adventista, alguém da Assembleia, mais respeito, mais amor deveria haver, mas infelizmente acontece é a divisão. Parece que o Deus que eu sigo, ele me separa do outro, ele não me aproxima do outro. É preciso rever alguns modelos de conversão que me afastam das pessoas, que não me torna amável, que não me torna respeitoso. Já temos um mundo que nos divide, como a política dividiu as pessoas, como os interesses dividem as pessoas. Então a fé também vai nos dividir? Não. A palavra religião significa ligar, nos unir, nos fortalecer. Por isso,
Ainda que não sejamos da mesma fé ou acreditamos de maneira e modo diferente, isso é normal, mas que haja o respeito e que o Cristo Evangelho possa ser um Evangelho que defenda a vida, que defenda o amor, que propõe verdadeiramente, vivencia essa paz que Jesus coloca para todos nós. E ter aquela convicção que Deus nunca abandona o seu discípulo. Sempre vai chegar à tua boca a palavra certa, na hora certa, inspirada pelo Espírito Santo. Coragem, não desista do seguimento e nem da sua missão. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.